esse estudo do Código Penal da Vida Futura. Então, vamos seguir com o estudo. Aqui o artigo 11 diz o seguinte: a expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Então, nós analisamos esse artigo na nossa última live, no nosso último encontro, e mostramos ali a questão das atenuantes e das agravantes que geram consequências, e concluímos ali a questão de consciência, de elemento consciencial. Bom, agora então o artigo 12, que nós vamos começar o estudo de hoje. No artigo 12, Kardec coloca o seguinte: não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório segundo o seu valor. Bom, então vamos primeiro a uma estrutura, ou a estrutura do artigo. Quando aqui Kardec coloca castigo, punição, vamos levar isso para a forma da época, para o conceito cultural da época. Qual o conceito cultural da época? Lembramos que o Espiritismo estava nascendo, a doutrina espírita estava nascendo. E a cultura religiosa ou teológica da época, como sempre foi, e ainda temos essa cultura nas igrejas de uma forma geral, punição, castigo, penalização. Então, os espíritos, melhor dizendo aqui, Kardec, ele opta em utilizar a terminologia que as pessoas entendiam, que as pessoas cultivavam. E a partir dessa terminologia conhecida pelas pessoas, Kardec então desdobrava o ensino. É uma forma construtivista até, partir do conhecido para o desconhecido. Porque se nós analisarmos em profundidade, Deus não pune ninguém. Porque punição é algo muito típico da consciência humana, da natureza humana. Porque vejamos, Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Se Ele sabe que a pessoa vai errar, e Ele é onipotente, Ele pode tudo. Se Ele sabe que a pessoa vai errar e não impede e depois pune, seria uma ilogicidade sem tamanho. Então, não há esse aspecto punitivo em Deus. A doutrina espírita trabalha com um raciocínio de lei de causa e efeito, ação e reação, e não uma regra de Deus que pune. Imagina Deus punindo as pessoas. Então, não é essa característica. E Deus também não recompensa, no sentido de, está aqui a sua recompensa. Não, tudo que nos chega por decorrência das nossas ações é um elemento de efeito. Então, o sofrimento é efeito, a beatitude é efeito de atitudes, efeito de escolhas que nós fazemos. Então, essa é a lógica, e aqui Kardec utiliza então a palavra punição, castigo, como força de expressão e, melhor dizendo, como expressão conhecida à sua época. Essa forma castigo, punição, ela é muito teológica, ela não é deontológica, ela não é epistemológica, é uma forma eminentemente teológica. E por vínculo teológico, colocam-se essa figura um tanto dura em Deus, que não combina com nada ou em nada com a figura que Jesus nos traz sobre Deus. Tanto é que ele o chamava por Abá, ou seja, papai, paizinho. Então não é uma figura característica. Então só deixando esse parêntese e entendendo que aqui Kardec utilizou a terminologia compreendida à época, aplicada à época, principalmente no mundo teológico, mais ainda no mundo escatológico, né? Na escatologia,
que aí sim, a escatologia vem punição, castigo, pena, separação. Então isso não coaduna com o pensamento espírita, né? Que não é escatológico no sentido teológico que se aplica a essa expressão, a essa palavra. Então vamos ao artigo em si. Kardec diz então que não há uma regra absoluta nem uniforme. Isso fica claro, como nós vimos já no artigo 11, que existem atenuantes e agravantes com relação às consequências, não pode haver uma regra absoluta de aplicabilidade. A regra é que não há algo absoluto nem uniforme quanto à duração e à natureza. Aqui utiliza a palavra castigo, a natureza da consequência. E é importante nós frisarmos isso, porque é muito comum, inclusive no meio espírita, ou principalmente no meio espírita, as pessoas determinarem as penas, as consequências, dizendo, olha, vai sofrer por tantos anos, lá no umbral, até criam um lugar. E aqui também vale a pena um parêntese. Umbral é uma terminologia e não um lugar. Umbral, essa palavra, ela não é uma palavra do espectro espírita. Umbral consta no nosso vocabulário. Umbral é aquele espaço entre dois lugares. Mais fácil de entender, eu posso dizer os umbrais, né, das portas. O que é um umbral numa porta? A porta, você tem um ambiente e outro ambiente, e a porta separa os dois ambientes. Debaixo do portal é umbral, ou seja, debaixo do portal não é nenhum ambiente nem o outro ambiente. Não é um ambiente de onde você sai e ainda não é um ambiente onde você entra. Então, ali você tem um umbral. Por exemplo, os umbrais da janela, né? Que você tem o peitoril, onde você debruça ali, aquilo faz parte do umbral. A parte superior da janela, onde fica lá a cinta, ali é umbral. Não é nem do lado de dentro e nem do lado de fora. Então, isso é umbral. Então, a palavra umbral foi utilizada por André Luiz, por Chico e por vários outros autores, espirituais inclusive, como uma expressão para indicar um momento intermediário e não um lugar determinado. Nós já estudamos isso no Livro dos Espíritos, mas só para chamar a atenção. Então não há um lugar para onde o espírito vai para sofrer consequências. Em quaisquer lugar onde ele estiver, com a sua consciência, ele terá as consequências. É consciencial. Agora, por um processo de atração, é natural que os espíritos se aproximem uns dos outros. E aí eles ficam em um lugar, mas o lugar não é pré-determinado para ser umbral. Perceberam? Então, umbral, leiam sempre com a conotação de estágio intermediário, em que não se desligou efetivamente e afetivamente do mundo material e ainda não está efetivamente no mundo espiritual em termos de vinculação. Então, por isso utiliza-se o termo umbral. Né? Então, porque muitas pessoas acabam criando no meio espírita a figura de umbral como se fosse o equivalente purgatório, como um equivalente ao purgatório na teologia católica. E não é isso. Então, a própria palavra, ela não é termo espírita, foi um termo apropriado, como a palavra médium não é um termo espírita e assim vai. São palavras que explicam as características. Então, apropriou-se para aquele momento intermediário que Kardec chama de perturbação pós-morte, apropriou essa ideia do umbral, não transpôs o portal ainda, não está de lá e nem de cá, tá certo? Então, vale a pena esse parêntese, vale a pena esses parênteses, né? De perceber o que é a figura umbralina. Bom,
Então aqui, veja, não há regra. E eu vejo muito isso, espíritas dizendo, não, o espírito quando comete esse tipo de ato sofre 8 anos. Não, ele vai ficar pelo tanto de anos que ele deveria ter ficado na Terra, ele vai sofrer. Aqui Kardec está deixando claro, não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração das penas. Aqui usou a palavra castigo, da duração das penas. Então observemos isso, não há, a única coisa, e aqui diz o artigo, a única lei geral, a única lei de aplicabilidade geral é que toda ação tem a sua reação. A ação benévola, reação meritória. A ação malévola, reação, aspas, punitiva. É só isso que existe. Agora, como se dá, por quanto tempo se dá, não há regra absoluta. Quem está dizendo isso é Kardec no artigo 12 do Código Penal da Vida Futura. Então é importante percebermos isso, né? E outra coisa, quando a gente usa a palavra pena, penal, não associemos isso a castigo. É porque acaba que a palavra pena, ela tomou uma conotação no popular, né, no coloquial, de punição. Ah, mas pena é punição. A pessoa comete um crime, ela recebe uma punição. A punição é um elemento da pena que nós chamamos elemento retributivo. É a retribuição. Então, na teoria geral da pena, nós temos o aspecto retributivo, o aspecto educativo e o aspecto preventivo. Então veja, pena é um gênero que comporta a espécie retribuição, educação e prevenção. A retribuição é aquilo que o coloquial chama de pena. É em gênero, sim, mas a retribuição é aquele detalhe em que a pessoa vai ter que assumir por si a consequência. E a consequência retributiva pode ser uma restrição de direitos, pode ser uma restrição de liberdade, no caso aqui do Brasil, que tem um caráter punitivo, mas não é um caráter de efeito, ou seja, um caráter retributivo, está retribuindo como consequência um ato que lesou uma pessoa, mas quando lesa uma pessoa, lesa a sociedade como um todo. Então é a retribuição que a pessoa recebe por lesar a sociedade. E aí tem um aspecto educativo, porque essa restrição ou de direitos ou de liberdade levaria a pessoa a perceber a consequência do que ela fez e ela se reeducaria. Ela então refletiria sobre o mal causado e se reeducaria. É o aspecto educativo da pena. E o aspecto preventivo é que as outras pessoas, percebendo as consequências do ato, deixariam de praticar os atos, pois já saberiam de antemão as consequências. Então teria um aspecto preventivo. Então essa, em resumo, esse aqui é um esboço assim muito até mal feito, peço desculpas aos entendedores aí do mundo jurídico, mas é muito mal feito o esboço, mas para entender que pena, grosso modo, não é punição, é um conjunto consequencial, e até mesmo na nossa estrutura humana do nosso Código Penal, e aí já lê, né? Código Penal, tá vendo? A punição. Não, Código Penal, ou seja, um estudo de ações e reações que haverá consequências retributivas quando for o caso, educativas, punitivas, preventivas, e a retributiva, para se ter ideia, tem também a pena pecuniária, que não é restrição de direito, não é restrição de liberdade, é pecuniária, ou seja, pagamento de uma multa que seja.
Então, percebamos que mesmo assim existe no nosso Código Penal humano, ou melhor dizendo, daqui da Terra, elementos atenuantes e elementos agravantes, que salvo engano da minha parte, a partir do artigo 59 do Código Penal brasileiro, nós teremos essas observações, salvo engano, porque já faz, o mundo penal não é a minha atuação, então muitas vezes pode passar algum erro aqui de citação de artigos, porque não é a minha área de atuação jurídica, mas vejam, há os elementos que atenuam e que agravam. E há elementos que são observados, condutas, históricos e tudo mais. Então veja, que salvo engano é esse artigo 59 que olha as circunstâncias, né? Conduta de A, conduta de B, até mesmo a conduta da vítima, etc. Mas vejamos, há sempre uma análise. Então por que no nosso Código Penal aplicado, né, brasileiro, temos uma regra tão lógica? O Código Penal divino seria ilógico? Se aqui é um esboço mal feito de uma lógica perfeita, que é a lógica de Deus? Então, se aqui nós temos todos esses elementos e o nosso código é efetivamente elaborado por pessoas muito limitadas, que somos todos nós, os que estamos na Terra, o Código Divino seria pior? Então, não leiamos pena como sinônimo absoluto de punição. Leiamos pena como consequência, ok? E aí nós vamos entender esse artigo 12. Não há uniformidade e não há quanto à duração e à natureza. Certo? Então, isso é o que está no artigo 12. Então, para os espíritas, eu acho que nós podemos parar de temporalizar as penas, né? É diferente do Código Penal brasileiro, né? O Código Penal humano, que tem a cominação das penas, né? Você tem lá o fato típico e cometido aquele fato típico, praticado aquele fato típico, tem uma pena cominada, ou seja, está escrito lá, né? Reclusão de tanto tempo, de tanto a tantos anos, detenção de tanto a tantos anos, e aí vai, né? Então existe a cominação. O que está dizendo aqui no artigo 12 é que não há uma cominação de pena, ou seja, uma quantidade de pena determinada e nem uma duração de pena determinada. O que há é consequência, ponto. Então, muito, muito legal esse artigo 12 aqui. E aí vamos para o artigo 13. A duração, mais uma vez, palavra castigo no aspecto teológico aplicado a esses conceitos, mas vamos colocar pena. A duração do castigo ou da pena depende da melhoria do espírito culpado. Muito legal isso. Muito legal isso. Nós vamos entender. Aqui Kardec desdobra muito bem esse raciocínio. Ele diz: nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Uma condenação por tempo predeterminado teria duplo inconveniente: de continuar o martírio do espírito renegado ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal. Ora, Deus, que é justo, só pune o mal quando existe e deixa de o punir quando não existe mais. Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele, ou diminuirá de intensidade à medida que ele descresça. Então, vejamos, há um ponto aqui muito interessante que nós precisamos pensar nesse artigo aqui. Vejam, o que os Espíritos estão dizendo? Se na lei de Deus houver um prazo de duração, o que pode acontecer? A duração das penas.
Então a pena será de, sei lá, vou inventar aqui, 30 anos. Então quando der 30 anos, acabou. Mas o espírito não se redimiu. O espírito não mudou sua conduta, o espírito não teve um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem, mas acabou a pena. Por outro lado, em menos tempo, o espírito tem um melhoramento sério, efetivo, sincero e de volta ao bem. E ele tem que continuar cumprindo a pena. Então é isso que os espíritos estão dizendo, que Kardec está dizendo. Não há como temporalizar, porque haveria duplo inconveniente de suspender a pena sem o melhoramento ou continuar a pena apesar do melhoramento, porque ela ficou pré-determinada. Por isso é que eu disse antes, não há uma cominação de pena. Há uma pena, mas não cominada em termos quantitativos. Não há cominação quantitativa, porque a questão é interna, moral. Então, se o espírito recupera melhora efetivamente, sinceramente, e volta ao bem, por que ele continuaria ali, no, entre aspas, castigo? Por outro lado, deu-se um prazo determinado, terminou o prazo, o espírito não se melhorou, quer dizer, a consequência acaba. Então, perdura a consequência enquanto perdurar o sentimento no mal. É muito simples isso. É muito simples. É que nós estamos acostumados aqui no planeta Terra, é mais difícil ajustar isso, porque a consciência humana ela não fica aberta, né? A consciência humana ninguém consegue lê-la, né? Há até um brocado aplicado ao mundo jurídico, que faz parte da fala de Ulpiano, não do código efetivo de Ulpiano, mas há uma fala de Ulpiano que ele diz: ninguém é condenado pelo que pensa, né? Então veja, por quê? Porque ninguém consegue enxergar o que está sendo pensado pela pessoa, né? Ninguém consegue enxergar o íntimo da pessoa. Então esse mundo não é percebido aqui na vida corporal, mas no mundo espiritual, conforme nós vemos lá na questão 919A do Livro dos Espíritos, nós temos lá nessa questão uma resposta belíssima de Santo Agostinho sobre o autoconhecimento, mas ali ele fala, reentrando no mundo espiritual, onde nada fica escondido. Então, no mundo espiritual, a consciência, além de aclarada para a própria pessoa, ela é percebida. Por isso é possível perceber que a pessoa teve melhoramento. Por isso não se deve ter cominação determinada de penas. É muito lógico esse artigo 13. Quem nos dera se nós pudéssemos ter condições de aplicabilidade de um raciocínio desse. Mas aqui, volto a dizer, no mundo corpóreo, nós não temos um conscientômetro, né? Consciencientômetro, sei lá, vamos inventar um nome aqui, que pudesse medir a consciência. Não temos como. Podemos fazer algumas ilações sobre consciência a partir de comportamentos, mas não dá para dizer o que a pessoa está pensando. Ainda não temos uma estrutura para isso. O que você está pensando? Se a pessoa não nos disser, nós não saberemos. Mas no plano espiritual, o que nós pensarmos, todos saberão. Porque o pensamento, dizem os espíritos, é o meio de deslocamento, de locomoção do espírito. Então isso é interessante. Daí nós vemos o quão justa é essa não temporalidade, ou temporalização, melhor dizendo, da pena, e sim a observação do estado de melhoramento do espírito. É muito lógico isso. Depois nós veremos à frente, artigo 16, que há alguns elementos aqui, há uma palavra, né, que sintetiza essas que estão no segundo parágrafo, melhoramento sério, efetivo, sincero e de volta ao bem, os espíritos chamam de arrependimento. Mas eles deixam claro que não é só esse o elemento principal.
há a necessidade da reparação e há o aspecto retributivo, que é o aspecto expiatório. Então, não basta apenas esse ponto. Nós chegaremos lá no artigo 16, mas aqui até o artigo 13 fica muito clara a ideia e muito perceptível a ideia dessa não fixação taxativa de tempo de pena, de tempo. É muito interessante isso. Eu me encanto. Eu falo que eu disse isso no primeiro dia de estudos nossos, que eu me encanto com essa estrutura do Código Penal da Vida Futura que Kardec nos apresenta, esse ensaio. Eu não chamaria de ensaio teórico, eu chamaria de ensaio no aspecto que é uma apresentação dele, mas um ensaio fático da realidade espiritual. Vamos para o artigo 14. Dependendo da melhoria do espírito, a duração da pena, do castigo aqui colocado, o culpado que jamais melhorasse sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna. Aqui é algo muito interessante para nós pensarmos, esse artigo 14. É muito interessante. Olha o que está escrito aqui: pena eterna. Aí nós podemos dizer, mas há um tempo nós estudamos aqui que não há penas eternas. É interessante isso. E de fato não há penas eternas. Mas Simão, como não há penas eternas? Isso aqui está dizendo que a pena seria perpétua. Seria eterna. Vamos avaliar aqui o texto. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, ou seja, a consequência perdura enquanto perdurar a causa. Se o espírito não se melhora, a consequência é, aspas, esse castigo. Volto a dizer, a palavra castigo aqui tomada no sentido teológico que Kardec usou para melhor compreensão. Deus não castiga, né? Ninguém. O culpado que jamais melhorasse sofreria sempre. Veja, então enquanto durar a causa, dura o efeito, óbvio. Então, se a causa durasse para muito tempo, o efeito durará muito tempo. Então, para aquela pessoa, a ideia que ela tem é que o sofrimento é eterno. Mas aqui nós podemos usar uma outra palavra para entender essa ideia de pena eterna. Podemos usar a palavra perpétua. Poderíamos colocar assim: dependendo da melhoria do espírito, da duração do castigo, o culpado que jamais melhorasse sofreria sempre, e para ele a pena seria perpétua. Bom, mas perpétuo e eterno são as mesmas coisas. Não. Tecnicamente, não. Coloquialmente, até podemos utilizar com sentidos semelhantes, mas tecnicamente não. Tem uma expressão brasileira que a gente gosta muito de usar aqui em Minas, né? Quando a pessoa compra um produto, sei lá, um par de sapatos, e a pessoa fala: oh, que bom, um sapato tão bom. Ele fala: isso é excelente, dura até acabar. Aí a gente usa essa frase com jocosidade, né? Não, dura até acabar. Oh, mas é lógico, só dura até acabar. Essa frase, dura até acabar, é o que é perpétuo. É interessante isso. Perpétuo é aquilo que dura enquanto durar. Depois que deixar de durar, deixou de ser perpétuo. Ou seja, perpétuo não é para sempre. Para sempre não tem fim. Perpétuo é aquilo que dura enquanto a causa durar. No Instituto Jurídico, nós temos um dos institutos de intervenção do Estado na propriedade privada, é o Instituto da Servidão. Nós temos lá, né, a desapropriação, ocupação temporária, requisição, e temos um instituto chamado Servidão. O que é o Instituto da Servidão? É quando o Estado utiliza uma determinada área para um benefício coletivo e aquela área onde está sendo utilizado ou utilizada pelo Estado, o particular perde não a propriedade, mas perde a posse. Ele tem restrições ao uso. E aquelas restrições duram enquanto o Estado estiver utilizando. Por isso nós dizemos que o Instituto da Servidão é perpétuo. Ou seja, ele dura enquanto durar o motivo.
Vamos dar um exemplo. Vocês já devem ter visto, né, quem viaja, aquelas linhas de alta tensão, né, que as companhias de energia colocam aquelas linhas de alta tensão, fixam as torres, passam a linha, e ali debaixo daquela torre, daquela linha, melhor dizendo, daquelas linhas, em uma faixa lateral delas, que dependendo da tensão e tudo mais, tem a largura determinada, aquela faixa chama-se faixa de servidão, área não edificável, faixa de servidão. Então, se passou dentro de um terreno de um particular, aquela faixa que está passando a rede elétrica, o particular não tem a posse direta dela. Continua na propriedade como servidão, mas ele não pode utilizar, porque é restrita para construções. Então é área não edificada. Então tem que guardar a distância. E aquela servidão durará quanto tempo? Enquanto a rede estiver lá. O dia que tirar a rede elétrica, acabou a servidão. Então, por isso, servidão é perpétua, ou seja, não é para sempre, é perpétua. Enquanto estiver, nesse exemplo, a linha elétrica, haverá o impedimento, ou seja, a servidão existirá. Retiraram a linha, resolveram tirar e passar para outro lugar, aquela área perde a servidão e a pessoa passa a ter, além da propriedade, volta a ter a posse direta, volta a ter o direito de utilizar. Então, isso é que é perpétuo. Desculpa trazer um exemplo aqui do mundo jurídico, mas é algo que a gente vê no dia a dia, né, e pode entender o que é perpétuo. Então, quando a gente brinca que dura até acabar, nós estamos dizendo que é perpétuo. Então, aqui, o sofrimento dura até acabar. E quando ele acaba? Quando a causa acabar. Ou seja, quando a pessoa mudar o seu comportamento e tiver um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Então, por isso que eu gosto de dizer que onde se fala pena eterna, nós falamos pena perpétua. Não no sentido que se dá, mesmo na pena perpétua, que o Brasil não tem, eles colocam, isso é para sempre. Mas se analisar bem a pena perpétua, principalmente com olhos da imortalidade, a pena perpétua dura enquanto durar a vida corpórea. Acabou a vida corpórea, acabou a pena perpétua. Então, ou seja, não é para sempre também. Para sempre seria se fosse para a vida imortal. Então, nós temos que apartar alguns conceitos para poder entender melhor o que está sendo colocado. Então, não há penas eternas, há penas que dependem das circunstâncias geradoras delas. Ou seja, pena sempre é efeito, nunca causa. E na realidade espiritual, quando olhamos o artigo 13 e artigo 14, fica muito claro que a causa da pena sendo extinta, a pena também será extinta. Ponto. Então, desculpe-me se eu aparentemente tergiversei aqui, fui para alguns exemplos do mundo jurídico, mas porque fica claro para a gente entender isso, né? O que é essa servidão, né? no sentido de perpetuidade. E para entender que enquanto durar a causa, durará o efeito, e se o espírito demorar muito para mudar a sua natureza, ele continuará tendo efeito danoso. E aí dá aquela sensação de que nunca acaba. Mas acaba. Quando? Acabar a causa. Então, guardemos isso. Pena é consequência. Termina quando terminar a causa. Pelo prisma da espiritualidade. Pena é consequência, dura enquanto durar a causa, pelo prisma da visão imortal, ok? Então, isso é o que nós vemos nos artigos 13 e 14, 12, 13 e 14. Vamos para o artigo 15. E aí, no artigo 15, nós temos uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não lograrem o termo da provação, acreditando-a eterna, como eterno lhes parece deve ser um tal castigo. É o que acabamos de dizer.
né? Ou seja, o que o artigo 15 está dizendo? Como o espírito não consegue ver, né, a duração, o termo, ele não logra o termo, ele não consegue ver o final, então ele acha que é eterno, né? Aqui em Minas nós temos uma expressão, quando a distância é muito grande e a gente não consegue enxergar o destino, a gente fala assim, vai andando aí toda a vida, né? Nosso linguajar mineiro. Não é perto, não é muito longe, você tem que andar toda a vida. Se bem que o logo ali de mineiro quase é o toda a vida também, viu? Mas vejam, o andar toda a vida é o seguinte, não sei quanto tempo você vai levar para chegar lá. Vai ter que andar toda a vida. Essa é a ideia que está aqui, óbvio, né? Não com essa jocosidade toda, mas o que está colocando aqui é o seguinte, o espírito não consegue entender o termo, o final. Como ele não consegue entender o final, ele acha que nunca acabará. Ele acha que nunca acabará. Então, por isso é que dá aquela ideia para quem sofre a consequência de não término, de eternidade. É uma relatividade, né? A relatividade nos mostra isso. Quando nós fazemos uma coisa prazerosa, o tempo se esvai numa rapidez que 1 hora passa como se fossem 30 minutos, 20 minutos. Uma coisa prazerosa, você fala, não, mas já acabou. Quando a coisa não é prazerosa, 1 hora parece uma eternidade para acabar. Parece que demorou um dia, dentro de uma relatividade do tempo. Então, aqui se aplica uma relatividade. Como o espírito não consegue divisar o término, ele acha que nunca acabará. E aí se sente que é eterno esse aspecto, né? A Raquel está dizendo aqui que linda essa xícara. Isso aqui é uma caneca da Fraternidade Sem Fronteiras, né? Que até abre um parêntese. Entrem no site da Fraternidade Sem Fronteiras, fraternidadesemfronteiras.org.br, e conheçam esse trabalho desenvolvido por essa instituição, né, que presta um concurso de fraternidade, de auxílio a diversas pessoas em diversos países, cuja a sede está aqui no Brasil, lá em Campo Grande, né? Então, tem projetos belíssimos na África, tem projetos belíssimos aqui no Brasil. Conheçam lá, né? E ajudem, porque a Fraternidade Sem Fronteiras desenvolve o seu trabalho por apadrinhamentos. Ou seja, ela só faz o trabalho quando tem padrinhos para auxiliar. E cada padrinho está cuidando de uma pessoa, de uma criança, de uma mãe, né? São diversos projetos. Entrem lá, não estou aqui para fazer, o estudo não é para fazer merchandising no bom sentido, mas é porque falaram da caneca, então só estou mostrando aqui o que é a caneca que a qual a pessoa se referiu, essa Fraternidade Sem Fronteiras. Então, voltando aqui, percebemos, tudo aqui é uma questão da relatividade da pessoa, né? Kardec até faz aqui, ou melhor dizendo, a editora, né, faz aqui uma observação, dizendo, perpétuo é sinônimo de eterno, diz no limite das neves perpétuas. Veja, é sinônimo de uma forma genérica, mas o próprio exemplo trazido aqui, veja, perpétuo é sinônimo de eterno, disse o limite das neves perpétuas, dos polos. A neve é perpétua ou ela é para sempre? Não. A neve só fica lá enquanto o clima permitir que ela exista. Então, veja, não é para sempre. Perpétuo dura enquanto durar. Então, se o clima não contribuir, há o derretimento. Então, aquelas neves perpétuas do monte, sei lá, do Kilimanjaro, do Fuji, vão desaparecer. Se é para sempre, nunca desaparece. Mas quando desaparece é porque acabou a causa. Então, perpétuo leva mais a esse sentido do que perenidade, ok? É só observação, porque tem aqui uma nota da editora, né, com relação a criar um sinônimo absoluto. É um sinônimo, mas não é absoluto. Quando a gente aprofunda e mais tecnicamente, a gente percebe que não é bem assim, tá certo?
Aqui a Leia está aqui agora que eu estou vendo, né? A Leia, ela pode assistir ao vivo aqui do meu lado, mas ela entra aqui, né? Mas é lógico, né? E ela interage com todo mundo. E aqui o Hugo está colocando o site, né, do Fraternidade Sem Fronteiras, legal. Bom, seguindo então, o artigo 16. Nós ainda temos aqui, pelos meus cálculos, uns 20 minutos de estudos. O artigo 16. Aqui nós vamos trabalhar no 16 e 17 uma sequência muito interessante. Aqui no artigo 16, Kardec diz assim: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. São precisas a expiação e a reparação. O arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Aqui é importante nós observarmos isso, né? Deixa eu só ver uma observação aqui. Desculpa, eu vou ler do jeito que está escrito aqui. Gaeversen pôs o número 8 aqui. Gaeversen, eu não entendi o que é esse número 8. Se você puder explicar aqui o que significa esse 8, ou se foi só um teclado aí diferente, só para eu entender o que seria, para eu conversar, tá? Para a gente, se de repente, alguma observação, e eu não vi as mensagens anteriores, né? Então estou vendo agora só o 8 aqui. Se você puder explicar, colocar o que é esse 8 aí, já me ajudaria um pouco para eu poder trabalhar. Bom, então voltando aqui, arrependimento, reparação e expiação são os três elementos necessários para se sanar uma falta. E fica muito claro aqui, Kardec, isso aqui nós encontramos ressonância na questão 990 do Livro dos Espíritos. Lá nós temos a mesma observação, só que como resposta dos Espíritos. O arrependimento e reparação, elementos fundamentais. Então, a pessoa se arrepende, óbvio, o arrependimento, aqui dizem os Espíritos, suaviza os travos da expiação. O que é a expiação aqui? É aquilo que eu disse antes, o aspecto retributivo. Então, quando há o arrependimento, há consciência. Vamos pegar aquela passagem da parábola, ela colocou aqui, a Gavin, né, colocou, minha internet está caindo e tal, bateu sem querer no teclado. Eu fiz essa pergunta, Gavin, sabe por quê? É que há edições do livro Céu e Inferno, a primeira, a segunda, que esse assunto que nós estamos tratando está no artigo 8, no capítulo 8º. E depois da última edição veio para o capítulo 7º. Então, por isso é que eu perguntei, porque talvez você teria colocado, não é o capítulo 7, é o capítulo 8, mas agora você explicou. É só porque tem algumas edições que tem essa diferença, né? Mas são as edições antes dessa última, que gerou uma polêmica que eu já expliquei na live passada, né? Mas vamos seguir. Então, esses três elementos são importantes. Aí podemos ponderar, mas Simão, quando nós olhamos lá nos evangelhos, na crucifixão, nós vemos um diálogo de Jesus com um dos crucificados junto com ele, ou junto a ele, melhor dizendo, porque não estava na mesma cruz, né? Então não é junto com ele, junto a ele, que Jesus teria dito a ele que, como ele havia se arrependido, teria dito a ele que ele iria para o paraíso. Bom, aí é algo interessante, porque diz o texto, né, lá, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Quando nós olhamos essa frase, aqui eu abro um parêntese, tá? Quando nós olhamos essa frase, as traduções, elas trazem assim,
em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando nós olhamos o texto grego, tanto aquele que o pessoal costuma chamar original, que não é nada original, como os que advêm dele, nós percebemos que não há o que. A frase está: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E aí é interessante nós observarmos uma estrutura na gramática grega koiné. A gramática grega koiné, que é a gramática do texto, hoje é um advérbio de tempo. Hoje é um advérbio. Pela gramática koiné, quando você tem um advérbio e um verbo, o verbo indica ação, então uma ação no tempo ali, no caso, hoje é um advérbio no grego koiné. Koiné é um advérbio, então te digo, hoje estarás no paraíso. E o advérbio vem seguido de um verbo, a pontuação vai se referir ao advérbio. Que diferença tem isso? A pontuação está assim hoje: em verdade te digo, vírgula, que hoje estarás comigo no paraíso. O que não faz parte do texto, é uma interpolação nas traduções. Então a frase seria: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Só que quando você tem advérbio e vérbio, você vai trazer a separação, o sinal, que não é vírgula no grego, é um pontinho quase imperceptível para o hoje. Então a frase seria: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não sei quando. Veja, hoje está dizendo que estará no paraíso. Não está dizendo que hoje estará no paraíso. Está dizendo: hoje estarás no paraíso. É como se nós pontuássemos aquele pontinho pequenininho com 2 pontos. Em verdade te digo hoje, 2 pontos, estarás comigo no paraíso. Ou, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Essa é a construção da frase do grego koiné, que é que é a base para a tradução. Então, quando se traduziu, colocou-se o que. E aí, óbvio, né, esse que deu a conotação de que o estar no paraíso era imediato. Então, é preciso a gente fazer essa ligeira digressão para perceber um aspecto que esse, em verdade te digo, hoje, 2 pontos ou vírgula, estarás comigo no paraíso, quando você efetivamente se melhorar, ele está em conformidade com a lógica do arrependimento. Porque o arrependimento sem a reparação resolve a pessoa, mas o efeito do que ela fez, não. Então precisa de um elemento reparador. E é interessante observar que, por exemplo, na fala de Jesus com Zaqueu. Zaqueu está lá, né, desce da árvore e fala para Jesus: olha, eu me arrependo do que eu fiz e vou devolver tudo que eu tirei. Se eu tirei a mais, devolverei em dobro, e etc, etc. E aí Jesus assim diz para ele: hoje me convém pousar na sua casa. Hoje. Esse hoje quer dizer: hoje você demonstrou, hoje é hora, você demonstrou. Agora eu vou pousar na sua casa. Ele demonstrou o quê? Um arrependimento e uma reparação. Ele disse: restituirei em dobro tudo aquilo que possa ter defraudado de alguém. Então veja o elemento reparador colocado ali na fala de Zaqueu. Olha o elemento reparador. Ele não só disse: me arrependo, ele também disse: me arrependo e repararei.
Aí então aquele hoje é o tempo presente, é aquela hora. Mas nessa fala do Cristo, nessa estrutura do koiné, o advérbio hoje no grego atrai a pontuação. Em verdade te digo hoje, vírgula, ou 2 pontos, estarás comigo no paraíso. Quando? Quando reparar. É muito lógico esse ponto. E há muitos linguistas que entendem, que defendem que a forma apresentada hoje corriqueiramente não coaduna com a lógica da construção da estrutura gramatical. E ainda mais se usarmos a ideia da lógica reparatória e expiatória, é que não se coaduna mesmo. Então, dentro do artigo 16, não basta apenas me arrepender e ficar quieto no meu canto. O arrependimento pode atenuar. Lá naquela parábola que eu ia comentar e acabou indo para o outro lado, agora voltamos nela, naquela parábola do filho pródigo, olha o que acontece com o arrependimento. Ele está lá, depois de abusar de tudo que recebeu, ele entra numa fase ruim, e ele se vê lá cuidando dos porcos, e tendo que comer algumas vezes a própria comida dos porcos, e uma hora ele para. Jesus diz assim, né, na parábola, e ele caindo em si, pensou, veja, caindo em si, o arrependimento. O arrependimento, gente, é uma tomada de consciência. Quando eu tomo consciência da impropriedade do que foi feito, então vem o arrependimento. O arrependimento não é doloroso. Arrependimento é um elemento de tomada de consciência. É quando viramos a chave, uma tomada de consciência. E nesse aspecto, então, quando se toma consciência, houve o arrependimento. E o que ele disse? Voltarei ao meu pai, não para ser tratado como filho, porque não mais mereço assim ser tratado, mas ser tratado como um servo, um trabalhador, um estranho. Em outras palavras, quando se tem o arrependimento, veja o que os Espíritos disseram aqui, o arrependimento ele suaviza os travos da expiação. Ele voltando para casa, se fosse tratado não como filho, ele já estava sabendo e preparado para isso, porque ele concordava. Porque eu não preciso ser tratado como filho. Eu aceito ser tratado como um estranho. Veja então como a tomada de consciência suavizou. Porque se ele não houvesse a tomada de consciência, ele quereria ser tratado como filho. Mas não. Então quando a pessoa se arrepende, toma consciência do dano causado, ela está à disposição, pronta para o aspecto retributivo da ação. O aspecto retributivo da ação. Então ela tem aquilo que nós chamamos de resignação. A obediência e tem a resignação. Então a pessoa se resigna quando ela toma consciência. Aí vem um aspecto que nós podemos também fazer uma ligeira digressão. Simão, mas quando nós estamos encarnados, ou reencarnados, melhor dizendo, nós esquecemos o passado. Então, como haverá o arrependimento? É aí que vem o conhecimento. Quando a doutrina espírita nos explica que todo sofrimento tem uma causa e o causador sempre é aquele que está padecendo pelo sofrimento, ou seja, se passo por dificuldades danosas, difíceis, desculpa, a redundância aqui, o pleonasmo. Se passo por dificuldades tamanhas, é consequência de um ato que eu mesmo pratiquei. Então, o sofredor é sempre o agente anterior. Ele agiu anteriormente e gerou uma consequência para si mesmo. Então, quando nós tomamos conhecimento disso, eu não preciso saber o que eu fiz, mas eu sei que algo foi feito, por causa da consequência. É o que está aqui em outro artigo que nós estudamos na semana passada, que é o artigo 10, que diz assim: pode-se julgar a natureza das faltas cometidas em anterior existência pelas vicissitudes da vida corpórea. Então, se observar o que eu passo hoje, dá para eu entender
a natureza do que eu fiz lá atrás. Então, se isso é conhecido, entendido, a resignação surge. Então, primeiro houve a razão, o consentimento da razão, que os espíritos chamam de obediência. E a resignação eles chamam de consentimento do coração. Então, por que a resignação é o elemento do coração? Porque, embora eu não saiba o que eu fiz, eu consigo imaginar pelo o tamanho da consequência, o tamanho da causa. E aí há a resignação, que podemos até dizer, nem tudo está bem, mas tudo está certo. Nesse aspecto da causa e efeito. Causa e efeito. Então, por isso é que está escrito que o arrependimento suaviza os travos, né, da expiação. As dores da expiação. A pessoa, é esse caso do ladrão lá, do que foi crucificado ao lado de Jesus. O outro estava lá lamentando, reclamando da dor, reclamando daquilo tudo, e ainda dizendo, se o senhor é o Messias, por que o senhor não desce da cruz e liberta a si mesmo e a nós também e tal? E aquele outro disse assim, senhor, olha, pediu que aquele se calasse, dizendo, cala-te, porque nós estamos aqui porque merecemos estar. Ou seja, nós cometemos delito e somos punidos pelo delito. Ele não, na visão dele, ele não. E aí esse, bom ladrão, que a tradição deu o nome de Dimas, ele foi dizer, olha, nós merecemos. Ali vejo o arrependimento, ou seja, a tomada de consciência dele, suavizou os travos da crucifixão. Ele falou, olha, tá doendo, sei que vou morrer, é doloroso, mas fiz por merecer, aceito isso. O outro não. Então aquele bom ladrão, entre aspas, né, o adjetivo, ele se resigna. Então suavizou os travos daquela consequência. E aí Jesus reconhece isso, dizendo, olha, o primeiro passo você já deu. O primeiro passo você já deu. Agora o segundo passo é a reparação. Porque a lógica seria arrepender, reparar. E uma vez assim feito, a expiação seria uma residualidade. Mas como a gente é renitente e reticente, a gente então acaba expiando para arrepender e depois reparar. Não existe reparação efetiva sem o arrependimento precedente. Não existe reparação efetiva sem o arrependimento precedente. Nós veremos isso no artigo 17. Não hoje, que não vai dar tempo. Mas é preciso o arrependimento verdadeiro, óbvio, o arrependimento precedendo a reparação. Porque senão a reparação não é um ato de voluntariedade. Seria um ato de obrigatoriedade e não de voluntariedade. E aí nós veremos o que é um ato voluntário, né? Um ato de voluntariedade, que é o artigo 17. Tá? Chegaremos lá depois. Então, perceberam que arrependimento é fundamental, mas não basta. Arrepende e fica quieto, o dano causado não foi reparado. Então é preciso que haja a reparação do dano, mais do que a retribuição. Então é preciso a reparação. Então aquele que subtraiu algo de alguém, se arrependeu, mas não devolveu aquele algo subtraído, então não se reparou, né? Nós temos até no nosso direito penal o chamado arrependimento tardio, né? Que não vai resolver efetivamente o aspecto reparador, pode atenuar, né? Pelo reconhecimento, né? Lá o artigo 59, mas a reparação não existe. Então é preciso o aspecto reparador. Ah, mas Simão, a pessoa tirou a vida de alguém, quer dizer, a vida corpórea, como é que ela vai reparar? Por isso temos os efeitos encarnatórios. E numa encarnação seguinte, não de forma absoluta, conforme está aqui no artigo 12, numa encarnação seguinte ele pode dar, entre aspas, a vida corpórea àquela pessoa. Como? Recebendo-a na condição materna ou paterna,
dá a vida corpórea, não a vida espiritual. Então veja, por isso os aspectos encarnatórios, a solidariedade reencarnatória que nós vimos no artigo 9º desse mesmo Código Penal da Vida Futura. Então vejam que perfeição essa estrutura aqui do Código Penal da Vida Futura. Arrepender fundamental para que a reparação seja verdadeira. A retribuição é residualidade. Residualidade. É importante nós percebermos isso, né? É um processo. O arrependimento, ele, como diz aqui, suaviza. Eu vou até grifar isso aqui que eu não tinha grifado. O arrependimento suaviza os travos da expiação, ou seja, a conscientização. Lembremos da parábola do filho pródigo, suaviza. Lembremos da frase do, aspas, bom ladrão, suavizou. Mas a reparação se faz necessária. Aqui a Raquel pergunta, a família é uma reparação? A família pode ser um meio reparativo. Se você observar, muito bem colocada a sua pergunta, viu, Raquel? Muito bem colocada. Se você observar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá nesse capítulo 5 o seguinte dizer: o espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu para reestabelecer ou estabelecer novamente, assim que está escrito, para estabelecer novamente aquelas relações rompidas do passado. Mas veja que o advérbio utilizado lá é frequentemente, não foi constantemente. Então, lá veja, o espírito frequentemente renasce e não o espírito constantemente renasce. Então, nós temos na família, podemos ter na família, espíritos com os quais já convivemos no passado, que conhecíamos, e espíritos com os quais ainda não convivemos no passado. Então, por isso, o advérbio foi frequentemente. Na maioria de vezes, estamos de volta entre os conhecidos, mas não é regra absoluta, porque senão seria o advérbio constantemente, e não o advérbio frequentemente, ok? Aqui a Ana Ruth também faz uma pergunta interessante. Se o meu credor evoluir para um plano superior ao meu, como eu posso reparar a minha dívida? Muito bem colocada essa pergunta, Ana Ruth. A minha dívida não é para com a pessoa. A minha dívida é em relação à minha imperfeição. Nós vimos isso aqui nos artigos, no artigo 10, né? As consequências da minha imperfeição. Se eu tiver que reparar com aquele que evoluiu, fazendo com que ele se reencarne em um meio que ele não precisa mais, é quem evoluiu que está sendo punido. Então, não. Eu vou reparar pela minha imperfeição junto a pessoas que estão no mesmo nível que eu e que me trazem as circunstâncias para tanto. Então, eu posso reparar recebendo uma outra pessoa com as características que permitam eu exercitar a prova que eu preciso, como consequência. Então, não é pessoalmente com aquele do passado, mas em função da imperfeição que eu carrego. Então, eu preciso sanar a imperfeição. E aí as circunstâncias serão sempre propícias para eu sanar. Até sugiro a leitura da questão 260 do Livro dos Espíritos. Quando fala da escolha das provas, eu falo que é uma questão muito bem humorada, porque lá na questão 258 fala que o Espírito escolhe as provas, na questão 259 fala que nem tudo que acontece foi escolhido, somente as grandes causas, porque o Espírito escolhe o gênero. E aí na questão 260, considerando isso, né, Kardec pergunta aos espíritos: como pode então um espírito querer nascer no meio de pessoas de má vida? Em outras palavras, vai ser ruim de escolha desse tanto, né? Vai ser ruim de escolha desse tanto? Por que ruim de escolha? Ele pode escolher e escolhe ficar entre as piores pessoas. E aí os espíritos respondem: é necessário que haja analogia nas provas. E dão um exemplo. Aquele que é dado
ao instinto do roubo, necessário se faz conviver com ladrões. Ou seja, eu tenho que estar no meio em que me leve, que me excite a praticar e eu domino. Porque ser bom no meio de pessoa boa pode ser só consequência. Agora, ser bom no meio de pessoas ruins já é atitude. Então é muito interessante sua pergunta, muito bem colocada, né? Aqui a Ciomara sugere aqui que leiamos a questão 171 do Livro dos Espíritos, que é uma questão sobre a reencarnação, uma questão muito interessante, onde se pergunta onde se fundamenta o dogma, a verdade da reencarnação, e os Espíritos respondem: na justiça de Deus e na sua revelação, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos, né? E é verdade isso, né? Nós não temos nada estanque, nós sempre podemos, considerando que somos imortais, nós temos as condições de reparação sempre. Por isso, a questão 171 do Livro dos Espíritos é uma questão muito forte para mostrar a bondade justa de Deus, ou a justiça boa de Deus, dando esse exemplo que um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos, tal qual vemos lá na parábola do filho pródigo, né? Aqui eu estou passando no Instagram algumas perguntas, né? Só porque eu nunca consigo vê-las, né? E agora, como eu resolvi, vou parar no 16, vamos seguir o 17 depois, rápido.